Sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos falar sobre uma abordagem para tratar depressão com o uso de planta. A gente sabe que esse talvez seja o sonho de muita gente, poder não usar um medicamento fabricado na indústria, né? Aquele medicamento que passa pelos processos químicos que muitas pessoas temem, e existe sim a possibilidade de usar fitoterápicos. Eu estou falando aqui do hipérico ou erva de São João, também conhecido com esse nome, e hoje iremos enfatizar quais são os benefícios, o que podemos esperar desse tratamento em termos de potência num quadro depressivo. Será que isso também serve para ansiedade, para TPM, para outros quadros de humor? Falaremos hoje também alguns efeitos colaterais e, evidentemente, precauções que precisam ser monitoradas junto ao seu médico. O hipericum ou hipérico, também conhecido com o nome de erva de São João, é um extrato de planta. Ele é retirado principalmente das flores desta planta, chamada hipéricum, e tem uma eficácia interessante em quadros depressivos. Esta preparação à base de planta tem a possibilidade de tratar quadros depressivos leves a moderados, com ensaios clínicos e meta-análises que mostram esse benefício. No entanto, em quadros depressivos mais severos, existe contestação acerca de seus resultados por alguns estudos que mostram resultados duvidosos. No entanto, é válido levar em consideração como uma estratégia terapêutica e, de fato, embora não seja isenta de efeitos colaterais, pode ter um pouco menos do que a média dos antidepressivos que são utilizados no dia a dia. Não significa, claro, que para o seu caso em particular será uma melhor opção ou que terá menos efeitos colaterais. Alguns pacientes têm muito melhor adaptação com os remédios tradicionais, especialmente quando é bem aplicado, bem escolhida a medicação para o caso em particular, mas evidentemente que muita gente se adapta melhor a este perfil e se sente mais confortável por fazer o tratamento com uma planta. Interessante notar que vem também sendo utilizado, prescrito, sempre na dose de 300 mg 3 vezes ao dia para quadros depressivos, mas também para outros quadros, como TPM, quadros de ansiedade, e neste caso temos que ter um certo cuidado. Em quadros de transtorno de ansiedade, em quadros de TPM, os resultados dos estudos não são consistentes. Existe até um estudo interessante para transtorno de somatização, para esses pacientes que têm sintomas físicos de somatização. No entanto, resultados que são questionáveis também, segundo alguns estudos. Então, vale a pena você levar em consideração a erva de São João, especialmente no transtorno depressivo com leve a moderada intensidade. Não levaria em consideração no transtorno depressivo de maior gravidade, porque é um quadro bastante incapacitante e porque perder tempo num quadro como esse pode ser realmente algo muito complicado. Muitas vezes é difícil correr atrás do prejuízo quando o quadro se agrava. Aqui não estamos falando de um remédio homeopático. De fato, quando você ingere as 300 mg 3 vezes ao dia, em geral recomendado antes das refeições, existe realmente substâncias com ação psicoativa e com interferência hepática, metabolismo hepático bastante considerável. Muito embora estejamos falando aqui de uma planta, é importante ressaltar que esta planta tem propriedades químicas no nosso sistema nervoso e também sobre nosso fígado, e ela é capaz de influenciar outros medicamentos por um sistema chamado citocromo P450, fazendo com que outros medicamentos sejam influenciados e com seu uso prejudicado. Eu destacaria, por exemplo, o uso dos anticoncepcionais orais. Então, mulheres que usam anticoncepcionais não devem confiar no efeito destes quando existe o uso concomitante da erva de São João. Também pessoas que usam medicamentos para HIV, antirretrovirais, medicamentos para câncer, quimioterápicos e drogas antiepiléticas para ação neurológica ou psiquiátrica, todos estes pacientes devem evitar a erva de São João. Ela não é uma boa opção nestes casos. Também, novamente, embora seja um remédio à base de planta, não está isento de efeitos adversos
Claro, nem todos os pacientes vão ter efeitos adversos, mas alguns pacientes reportam boca seca, alteração intestinal, nervosismo, irritabilidade, tontura, sonolência, dentre outros efeitos adversos. Em geral, é uma ação medicamentosa menos potente e a tendência também é que os efeitos colaterais sejam um pouco menores. No entanto, nem sempre é o melhor custo-benefício. Há pacientes que, de fato, têm pouco efeito colateral e um bom efeito terapêutico, mas também vemos pacientes com um efeito terapêutico bastante discreto e efeitos colaterais que incomodam bastante. É interessante a gente ressaltar que os estudos mostram muita diferença entre resultados devido à provável qualidade da planta. Tem plantas que são diferentes de outras, de acordo com o cultivo, de acordo com a região, enfim, uma série de variedades genéticas também das plantas que podem levar à prevalência de algumas substâncias em relação a outras substâncias na composição. E por essa variabilidade muito grande, às vezes uma pessoa utiliza um produto de determinada marca e não tem um bom resultado, usa de outra marca e tem um bom resultado. Então, existe também essa questão da heterogeneidade, da qualidade, e isso é uma coisa que limita o uso em casos graves, quando a gente não tem margem para erro, quando a gente não pode correr o risco de errar. Realmente acaba não sendo uma opção muito interessante, dada essa tendência de variação muito grande de marca para marca, de safra para safra, de qualidade para qualidade. Então, em resumo, esses medicamentos à base de planta têm uma ação que não pode ser desprezada, é uma ação considerável, em geral com menor potência, mas também com efeitos colaterais em geral menos intensos, mas que podem variar de caso a caso. Muitas vezes não é uma opção tão boa assim a erva de São João, o hipériclo. Novamente eu ressalto, não descontinue o tratamento em uso sem falar com o seu médico. Também não utilize este remédio em conjunto com outros antidepressivos, em conjunto com outras medicações. É um remédio que tem ação, por exemplo, na serotonina, na noradrenalina e, claro, pode influenciar também o uso de medicamentos que agem nestes neurotransmissores no seu cérebro. Evidentemente que você vai sempre conversar com o médico acerca de um tratamento que está sendo conduzido para depois pensar em trocar para um ou para outro medicamento. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Se você está gostando do canal, não deixa de seguir, curte o vídeo, compartilha, deixa aqui a sua opinião, sugestão para os próximos temas. Um abraço, tchau, tchau!